A inflação que tem impactado também negativamente a popularidade do presidente Lula. Certamente. Apesar de ser uma estratégia, e até mesmo ele vir a público falar que está preocupado, vai ter reunião ali, algumas reuniões com empresários e produtores para tentar encontrar uma solução para o problema, você traz aí a pontuação, né, que acaba sendo uma estratégia na arrecadação, mas isso respinga na imagem também do presidente. Paula, vamos lá. Qual é o efeito e quantas vezes na sua vida você viu um chefe de Estado sentar com empresários para discutir inflação? Eu nunca vi isso em nenhum lugar. O Lula continua com aquela história de conversa de bar. O Lula acabou, ele passou, ele é o passado. O Lula é velho, tem que estar aposentado. O Lula continua com aquela história de usar, né, o seu charme, porque ele tem de sobra, para sentar numa mesinha do bar e tomar uma champanhe, não, desculpe, longe disso, tomar uma caninha, comer uma picanha e conversar. E não é mais isso. O mundo evoluiu. Não é assim que se resolve problemas. Os problemas são resolvidos através de políticas. Políticas que têm análise sobre os impactos econômicos, o que vai acarretar, e assim tomamos decisão e deixamos o mercado resolver o problema. Qual vai ser o efeito de uma conversa do Lula com o empresário do agronegócio, ou seja lá do que for, para controlar o preço? O que vai fazer? Você vai cortar sua margem? É isso que o Lula vai propor? O empresário vai falar, você precisa cortar gasto. Corta gasto que cai, para de fazer transferência de renda dessa maneira. É tão humilhante essa conversa que não deveria ter sido feita. Vamos lá, vamos falar a verdade. Nós temos um monte de benefícios sociais que são vergonhosamente excessivos. Tanto é que é excessivo que quem mais joga, quem mais aposta em bets é o Nordeste, onde tem a maior quantidade de recipientes de beneficiados pelo Bolsa Família, e o Bolsa Família é tão excessivo para essas populações, principalmente no Norte e no Nordeste do Brasil, que sobra dinheiro para eles gastarem com bets. Então, enquanto a gente não olhar e entender que não pode ser desse jeito, 600 pratas aqui, 600 pratas lá no interior do Piauí, esse negócio é ridículo. Outra coisa, esse tipo de atividade de suporte à população pobre tem que ser feita pelo governo do Estado, tem que ser repasse do governo federal para o governo do Estado, junto com ações do governo do Estado, porque quem mais conhece a população pobre é o governo do Estado, não é o governo federal. Só que o governo federal, né, ou principalmente o PT, não quer perder isso, porque essa é a bandeira do governo Lula. A única coisa que o governo Lula fez desde o primeiro governo, e que foi bem feito e tem que existir e faz sentido existir, é o Bolsa Família. No entanto, o Bolsa Família é uma excrescência da maneira que ele é feito. Por quê? Porque ele usa um denominador comum para todo mundo, quando as pessoas são diferentes. Se isso fosse repassado para os estados, e os estados tivessem uma dimensão do valor cada estado pagaria, seria diferente. E a gente não teria essa quantidade de gente apostando em bets, essa vergonha que acontece aqui. Isso é inaceitável. Agora, vamos olhar para o outro lado. Se a gente tem esse excesso de distribuição de renda, o que essas pessoas fazem, além de apostar? Elas vão às compras. Elas vão às compras. Se eu tenho um país cujo limite de produção é crescimento de 2,5%, senão abre o hiato de produto, e isso pressiona a inflação. Por quê? Porque não tem investimento. Então, que essa pessoa, ela contribui, sim, para a inflação. Então, o governo precisa entender que você, governo federal, senhor Lula da Silva, enquanto não tiver a consciência de que tem que cortar gasto, não há como controlar a inflação. E outra coisa, esse negócio de que a política monetária vai fazer a política monetária está remando contra a corrente, sozinha, sem a contrapartida da política fiscal. E a gente entra sempre, eu falo para vocês, nós não estamos em dominância fiscal, mas nós conseguimos avistá-la a olho nu. Então, quanto mais o governo gasta e mais sobe a taxa de juros, mais próximo a gente entra numa relação nefasta, onde aumento da taxa de juros tem impacto positivo na inflação. Se a gente não se conscientizar disso, por quê? A gente vai ter um problema muito sério. Nós estamos rumando para uma situação onde a inflação pode sair do controle.
7% é ruim, mas não é fora de controle. 10% é ruim, mas não é fora do controle. Mas se a gente não tiver algum tipo de pausa, né, pausa técnica para repensar a composição do gasto, nós vamos sair do controle. Por quê? Voltando à condição da dívida. A dívida é muito ruim, a maior parte da dívida é atrelada, mais de 50%, a IPCA mais e a Selic. Conforme cresce a Selic, existem aumentos de taxa Selic já computados, já precificados, na minha conta vai para 15,5%. Isso tudo impacta demasiadamente a habilidade do governo pagar. Então eu já aviso que existe na clareira aqui a possibilidade de uma crise de pagamentos, um momento de iliquidez do governo. Para não haver iliquidez, o que acontece? Qual que é a alternativa? Inflação. Imprime dinheiro. Ou não paga ou imprime dinheiro. É muito séria essa condição. Eu vou avisar, já tenho avisado, tenho falado aqui entre amigos, nós temos uma possibilidade, porque não é razoável que um governo consiga pagar juro real de 8%, 9% quase, por um período de 2, 3, 4 anos. Então quem está segurando esses títulos, inclusive nós temos um grande risco. Ô Vandir, rapidinho, tem 1 minuto. O risco é no médio e no longo prazo ou no curto prazo? Esses títulos, porque a gente tem vários vencimentos, né? Longo prazo. Médio prazo. É um período de 1 ano e meio, 2 anos. Não é longo prazo. Longo prazo a gente está ferrado. Aquele título de 45, 55, esse aí... Pode esquecer. Deixa para o futuro. Deixa para o futuro. Inflação vai resolver ele ou não vai pagar. Não é razoável carregar um título que paga 8% de juro real. Por mais que seja permitido o Tesouro alterar, como a gente viu alterando ali, tirando alguns títulos com esses vencimentos, isso poderia estar interligado aí numa possibilidade de liquidez? Claro que sim. O que aconteceu ontem com os títulos B35, etc. É isso aí. O governo sabe que eu estou falando sério, o governo sabe que eu sei o que está acontecendo, o governo sabe que eu sei economia. É isso. O governo sabe. Não tem idiota lá dentro. Tem muita gente descarada.